Oi, gente, bom dia. Estamos aqui para mais um dia de estudos. Hoje nós iremos resolver os exercícios propostos para vocês na aula anterior, ok? Mas antes eu vou dar umas dicas de estudo para vocês. Procure um lugar calmo, bem arejado, silencioso. Tenha sempre perto de vocês um estojo contendo seu lápis e borracha e seu material didático, seu livro de ciência e seu caderno, ok? Começaremos hoje da página 196, a questão 1, onde diz assim: para adquirir configuração eletrônica de gás nobre, um átomo de número atômico 34 deve ganhar 2 elétrons, ganhar 3 elétrons, perder 1 elétron, perder 2 elétrons ou perder 3 elétrons. Ok, gente? Então, nessa questão, a resposta certa dela é ganhar 2 elétrons. Por quê? Porque na última camada, na camada de valência, ela tem somente 6 elétrons. E para atingir, né, a configuração eletrônica de gás nobre, ela tem que ter 8 elétrons. Então, ela tem que ganhar mais 2 elétrons. Página 196, questão 2, diz assim: dos números atômicos 9, 12, 15, 21 e 31, qual corresponde ao elemento químico com maior número de elétrons na camada de valência? A resposta correta dessa questão é a letra A, 9, pois possui 7 elétrons na última camada de valência, ok? Questão 3 da página 196. Os íons K mais 2, M mais 2 e K mais 1 estão intimamente relacionados com as características químicas do solo agrícola, sendo importantes para a nutrição das plantas. Das alternativas abaixo, a correta: isoeletrônico igual ao número de elétrons é A, K2 e K1 são isoeletrônicos, B, K mais 2 e Mg mais 2 são isoeletrônicos. A resposta correta dessa questão é o item A. Para a gente ter uma ideia, a gente tem que lembrar que isoeletrônicos são os átomos e íons que apresentam a mesma quantidade de elétrons, ok? Os íons de cálcio e potássio, né, que é o Ca e o K, são cálcio e potássio, representados na alternativa A, são cátions, ou seja, átomos que perderam elétron. Então, o número de prótons é 20 e o número de elétrons é 20 menos 2, que dá 18 elétrons. Já o do potássio, o número de prótons é 19 e o número de elétrons é 19 menos 1, que deu 18 elétrons. Por isso que a resposta certa é a letra A, porque eles têm o mesmo número de elétrons, que são isoeletrônicos. Item A. Página 196, questão 4. Um átomo se transforma em cátion ou ânion, respectivamente, quando ele se transforma em cátion, quando ele perde elétrons, e ele se transforma em ânion quando ele ganha elétrons. Então, a resposta correta dessa questão é o item A, quando ele perde ou ganha elétrons, ok? Questão 5, diz assim: para que os átomos de enxofre e potássio adquiram configuração eletrônica igual à de um gás nobre, é necessário. Tem um número atômico, né? Do enxofre é 16 e do potássio é 19. A resposta dessa questão é o item E. Por quê? Porque no potássio, a terceira camada tem 8 elétrons. Então, ele perde o elétron da quarta camada, ticando com a carga mais 1. Já o enxofre, falta 2 elétrons para a terceira camada, para que a terceira camada tenha 8 elétrons. Logo, ele ganha 2 elétrons, ficando com a carga negativa. Então, o enxofre recebe 2 elétrons e o potássio, ele cede 1 elétron. Então, o enxofre receba 2 elétrons e o potássio ceda 1 elétron. Então, letra E. Questão 6, da página 197. Diz assim: um átomo X apresenta 13 prótons e 14 nêutrons. A carga do íon estável formado a partir desse átomo será
Geralmente, para os íons serem estáveis, eles devem possuir sua última camada completa. Para saber se o íon estável, vamos utilizar o número de prótons, que é o mesmo número atômico, que é 13. Utilizando, a gente faz a distribuição eletrônica desse elemento, né, que vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p1. Então, para se obter uma camada completa, é mais fácil retirar 3 elétrons. Aí a configuração do íon ficaria 1s2, 2s2 e 2p6, do que adicionarmos 5. Então, a resposta seria, o íon mais estável seria a carga mais 3. Então, é o item E. Questão 7. Diz assim, os átomos pertencentes à família dos metais alcalinos terrosos e dos halogênios adquirem configuração eletrônica de gases nobres quando, respectivamente, formam íons com números de carga. Aí tem mais 1, menos 1, menos 1 mais 2, mais 2 menos 1, menos 2 e mais 1 e menos 2. Essa pergunta é sobre configuração eletrônica. E para responder, a gente primeiro precisa entender o que é uma configuração de gás nobre. Os gases nobres são elementos que estão na última coluna da tabela periódica. São os mais estáveis e esta estabilidade se dá porque eles possuem a sua camada de valência completa. A camada de valência é onde os números mais altos da configuração eletrônica estão, os elétrons mais externos. Então, sabendo dessas informações, entendemos o que é chamado de configuração de gás nobre. É quando o átomo possui sua camada de valência completa. E esse tipo de configuração pode ser obtida aumentando o número de elétrons de um átomo, completando a sua camada, ou retirando o que faz com que a sua camada seja no número anterior. Aí nós vamos observar as informações. A A diz assim, mais 1. Significa que o átomo perdeu um elétron. Mas, como visto, para os alcalinos terrosos, esse número deveria ser mais 2. Né? Menos 1. Significa que o átomo ganhou um elétron. E para os halogênios, isso significa que estão na configuração desejada. A B diz que é menos 1. Não traz a configuração desejada para os alcalinos. E mais 2 significa que o átomo perdeu 2 elétrons e os halogênios eles precisam ganhar um elétron. A C, que diz mais 2 e menos 1, a letra C ela é a única correta, porque os alcalinos terrosos eles têm que perder 2 elétrons, então por isso que é mais 2. E os halogênios eles têm que ganhar um elétron, por isso que é menos 1, então é a letra C. Questão 8. Para um átomo neutro de cálcio se transforme em K mais 2 ele deve A. Receber 2 elétrons. B. Receber 2 prótons. C. Perder 2 elétrons. D. Perder 2 prótons. E. Perder um próton. Um átomo de um elemento para adquirir carga positiva, ele deve possuir mais prótons do que elétrons em sua composição. Esse estado atingido recebe o nome de cátion. No caso da questão, para que o cálcio se transforme no seu cátion, K mais 2, ele deve ter 2 prótons a mais que sua quantidade de elétrons. Portanto, para que isso ocorra, ele deve doar 2 elétrons, doar ou perder 2 elétrons. Por isso que é letra C, perder 2 elétrons. Questão 9. O grupo de átomos é encontrado na forma monoatômica pelo fato de serem estáveis os gases nobres. Letra E. Questão 10. Ao se transformar em íon estável, um átomo de magnésio com massa atômica de 12 e um átomo de oxigênio de massa atômica 8, respectivamente, ele ganha e perde 2 elétrons, ele ganha e perde 1 elétron, ele ganha e perde 3 elétrons, ele perde e ganha 1 elétron,
O magnésio é um elemento pertencente às famílias dos metais alcalinos terrosos, a família 2A, e portanto é um metal que precisa doar 2 elétrons para adquirir sua estabilidade, com 8 elétrons na camada de valência. Já o oxigênio, ele é um elemento não metal, pertencente à família dos calcogênios, família 6A, e portanto ele precisa adquirir 2 elétrons para se tornar estável. Dessa forma, podemos afirmar que a alternativa A é a correta, ganha e perde 2 elétrons. Ok? A resposta correta dessa questão é ganha e perde 2 elétrons. Ok, galera? Hoje concluímos mais uma aula, mas se vocês quiserem rever as nossas aulas, acesse nosso site www.escolapequenospassos.com.br. Não esqueça de acessar nossa agenda eletrônica, pois lá nós postamos diariamente as atividades diárias de vocês. Eu espero vocês na próxima aula e tenham um bom dia de estudo.